Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A grande satisfação, estamos aqui reunidos. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Porto Velho. Após o grande sucesso que foi falar sobre a cidade de Manaus, a gente verbalizou ali todas as características da cidade. A gente vai estar falando agora sobre a cidade de Porto Velho. Peço que você curta o canal se você gostaria de ouvir mais sobre outras cidades da região amazônica, uma região tão desconhecida pela grande maioria dos brasileiros, né? Então, Porto Velho é a capital do estado de Rondônia, né? É uma cidade com 500 mil habitantes. Ela tem sido a primeira locação de diversos órgãos de grande vulto, Receita, ABIN, Polícia Federal, PRF e todas as carreiras de direitos, né? Tenho amigos que chegaram lá trabalhando como primeira locação da PRF. Tivemos amigos também, um amigo que foi procurador da República, que a primeira locação foi a cidade de Porto Velho, que é comum para a maioria dos concursos públicos, não tendo em vista que é uma cidade que tem pouca gente conhece, né? E acaba que os órgãos federais, por uma maneira geral, tentam preencher lá e depois a pessoa se movimentar geralmente para a cidade de origem, né? Então o objetivo desse vídeo é ajudar todos que vão de alguma maneira ter que ir morar em Porto Velho em algum momento da sua vida. Mas te adianto, vai ficar bem claro durante o vídeo, né? Que é uma cidade que tem uma grande qualidade de vida. Porto Velho tem como característica que ela é uma cidade cujo DDD é 69. Quem nasce lá em Porto Velho é chamado de porto-velhense. Ela é banhada pelo Rio Madeira, né? Esse rio, grande rio que corta ali a cidade de Porto Velho. Você vai saber que o Rio Madeira tem esse nome porque ela tem uma característica por ser um rio extremamente movimentado, né? Inclusive por isso que fizeram as hidrelétricas do Rio Madeira, né? Que são duas hidrelétricas que se aproveitam dessa grande velocidade que o rio possui e pela sua grande velocidade ele vai desbarranqueando as suas margens, né? Fazendo com que as árvores caiam, por isso que é chamado de madeira, porque sempre tem muitos troncos de árvores pelo rio, devido à sua grande velocidade, a velocidade angular, não sei explicar ao certo, né? Talvez um físico consiga explicar, né? A velocidade nas margens ela é mais forte do que ao centro, faz com que as margens estão sempre sendo desbarranqueadas, umas margens de barro, né? É uma cidade extremamente bonita. Clima. Pessoal, é importante salientar aqui que o clima ele é bem definido lá na cidade de Porto Velho, porque você consegue verificar que uma parte significativamente grande do ano, principalmente no início do ano, mês 1, do mês 2, mês 3, até o mês de março, aí que vai decaindo, você consegue verificar um período de chuva bem abundante. E você tem um período grande, significativamente grande, de período de pouquíssima chuva ou quase nenhuma chuva, né? Então você tem um contraste, né? O chamado inverno e verão, onde o inverno é um período de chuva e o verão é um período que não chove. Em temperatura, em graus Celsius, vocês podem perceber que varia muito pouco a temperatura no dia a dia. Eu me recordo que foram poucos dias em que eu não tive que usar o ar-condicionado quando morei lá, mesmo depois de ter acostumado. Ar-condicionado na cidade de Porto Velho não é um artigo de luxo, é um artigo de necessidade, né? A maioria das casas, por mais paupérrimas que você vai ver, você vai perceber, se a pessoa tiver um mínimo de condições, ela vai tentar colocar um ar-condicionado na sua residência, né? Em contrapartida, nesse período aqui que são extremamente seco, que é o mês de junho, julho, agosto, setembro, vai coincidir com um período pesado de seca. Aqui tem um período de seca que se pronuncia e você acaba no mês, principalmente no mês de agosto e de setembro, você tem um período em que fica até ruim de respirar na cidade, né? O pessoal tem até dificuldade de respirar com uma normalidade, tendo em vista a grande massa de fumaça que fica rodando no ar. Essa seca é anual, é um período de seca que ela tem todo ano e não há o que se fazer. Faz parte do dia a dia lá, o pessoal acaba se acostumando. Mas é bom, porque esse é um período de verão, então é um período que o pessoal consegue ir para balneário sem ter qualquer risco de chover. Moradia. A gente consegue perceber que essa aqui é o centro da cidade de Porto Velho. Aqui é o Rio Madeira, né?
Deixa eu pegar aqui um lápis melhor. Não, esse aqui. Ok. A gente vê que o Rio Madeira está aqui. E aqui está próximo aqui, isso aqui é a região central, né? Eu lembro desse prédio aqui quando ele construiu lá em 2006, 2007, 2008. É, vocês vão perceber uma característica que me chamou muita atenção quando eu fui morar lá. Antes de qualquer coisa, eu acabo esquecendo de falar, pessoal. Meu nome é William, eu morei em Porto Velho 4 anos e estou aqui para ajudar vocês no um pouco conhecimento que eu detenho sobre a cidade, né? É, eu tive uma impressão, né? Estava em cidade grande, a impressão de que lá quase não tinha prédio, não me chamou muita atenção, tinha pouquíssimos prédios. Hoje em dia tem mais, por quê? Porque a cidade ela vai abrindo para os lados, né? Ela vai, pô, como a terra ela é barata, você acaba que é mais barato você ir para o lado do que você subir prédio, né? Porque as casas, de uma maneira geral, ficam mais em conta, né? Agora que está mudando um pouquinho, mas por característica essa é a normalidade da cidade. Agora que a cidade está ficando um pouco mais cara, tem subido mais prédio. O aluguel numa cidade como Porto Velho é um quesito bem relativo, pois ele vai variar conforme o seu padrão de moradia e provavelmente é o padrão que você busca, né? Quem vem de fora, eu acredito que é interessante procurar conforto térmico. Esse conforto térmico ele vai ajudar você no seu dia a dia, porque vai evitar que você gaste muito dinheiro com ar-condicionado. Muitas vezes tem um lugar que o maior custo da energia elétrica é o chuveiro elétrico. No caso da cidade de Porto Velho, é o ar-condicionado. O ar-condicionado pesa bastante na conta mensal da pessoa e da sua família, né? Eu acredito, eu vou dar o exemplo, bairros que eu conheço, que eu posso afiançar que são bons de morar, são os bairros da Vila da Eletronorte, uma vila residencial, Nova Porto Velho, né? As cercanias próximas de Jatuarana, então ali vai de tudo, Conjunto Santo Antônio e o Conjunto Marechal Redon, né? Se você tiver alguma outra indicação, se você é da cidade que queria que tenha uma outra indicação, eu gostaria de saber, põe aí nos comentários, que eu tô aqui para estar aqui para conversar, para se ajudar, tá bom? É, Pessoal, o custo de vida em Porto Velho relativo, como eu falei, do aluguel é relativo, pois ele vai depender do seu hábito de consumo. No entanto, os produtos que são envasados no Sudeste chegam mais caros em Porto Velho. Pô, mas por incrível que pareça, pela grande região produtora de carne bovina, a carne é bem barata, tem um preço bem competitivo na cidade, né? E adianto que como é uma capital que chega de estrada, então você vai em grandes supermercados como os Irmãos Gonçalves, que são os grandes supermercados lá da cidade, você vai conseguir encontrar quase tudo que precisa, que você encontra na região sul e sudeste. Serviço. Como é a capital do estado, você vai encontrar quase todos os serviços necessários para que vocês estão acostumados. O que vai variar um pouco o valor, o preço, né? Mas te adianto que você tem um grande shopping que chama atenção, Porto Velho Shopping. Até aqui a cena aqui do dia que botaram uma pista de patinação lá. Foi engraçado, né? Ficou pista de patinação num lugar tão quente, chamou atenção, mas foi um sucesso. É, Mas ela não deixa em qualidade nenhuma do grande metrópole do Brasil. Logicamente, ela, claro, devido às proporções, ela tem ela é uma cidade de 500 mil habitantes, não é uma cidade dos 2 milhões de habitantes, né? Por isso, você vai ter pontos positivos e pontos negativos no serviço. Eu afianço que do tudo que eu precisei eu fui muito bem tratado. O que vai acontecer é uma falta de cuidado que às vezes a pessoa tem. Cuidado que eu falo, muitas vezes, o serviço em São Paulo é bom e o do norte não é tão bom. Depende da sua opinião. Eu acredito que em Porto Velho isso é um pouco em verdade, porque o serviço eu acredito que é bom. Se você não tiver, se você tiver essa opinião diferente da minha, coloca aqui, a gente está aqui para conversar. Transporte público, eu não gostei do transporte público de lá, eu achei bem ruim, sendo bem sincero. Ele não possui ar-condicionado, táxi eu vi muito pouco, é bem real. Acabava que
O Uber 99 é bem servido, mas você tem que levar em consideração que o Uber 99 elas são velhos, são carros próprios e a maioria das vezes tem, dependendo do motorista, se for aqueles carros, tem um carro que é alugado, o cara tem a limpeza da própria movida ou da localiza, né? Mas se o carro é da pessoa, a pessoa não tem nem a preocupação de limpar o carro para fazer o serviço de Uber, então é bem complexo. Trânsito. Então essa aqui é a nova ponte, né, de travessia do Rio Madeira. No período que eu morei lá, é, não tinha essa ponte, era balsa. Então a gente tipo, para atravessar para lado de lá era uma balsa, era bem complexo para ir para a região de Humaitá, para atravessar aí era um saco, porque dependendo se você chegasse lá, a balsa estivesse lá, você já ia partir direto. Mas se você chegasse, a balsa já tivesse partido, demorava uma hora e meia para ela voltar, para ela ir lá, bater, né, encher de novo e voltar, né? Mas com relação ao trânsito, você tem as grandes avenidas, Jorge Teixeira, é, tem os horários de pico demarcados, né? Os horários que todo mundo está acostumado, o horário do começo do dia, final do dia, som bem pesado, mas está bem setorizado ali. Se você procurar morar perto do seu trabalho, provavelmente você não vai se estressar muito com isso, né? Ah, não tem opção de ter trem e metrô, mas lá tem a grande bola da Jorge Teixeira. Essa bola, eles tentaram fazer viaduto, estão tentando fazer coisas diferentes lá, mas você vê que poderia ter sido melhor. Os engenheiros de tráfego poderiam ter planejado um pouquinho melhor o que é aquela solução ali, né? Não sei se faltou dinheiro, se faltou inteligência, eu não sei, realmente não sei. Mas a gente entende que ali poderia, a bola da Jorge podia ser um pouco melhor desenhada. Vamos falar então um pouquinho sobre o aeroporto. Então, o aeroporto de Porto Velho, ele não é apenas de Porto Velho, é de todo o estado, é o principal aeroporto do estado, também do sul do Amazonas, né? É a principal entrada e saída. Então, eu acredito que morar em Porto Velho fez muita diferença pelo fato de ter acesso à cidade do aeroporto. A vida de quem precisava chegar e sair para ir para outros lugares do Brasil era bem mais fácil para estar em Porto Velho. Só que como um detalhe, há uma reclamação bem recorrente entre os moradores da cidade é que a passagem aérea para Porto Velho é muito cara, né? Porque muitas vezes a passagem até para Manaus é um preço melhor, talvez por causa da grande quantidade de pessoas que vão por lá para conhecer, mas Porto Velho, por ser uma cidade de 500 mil habitantes, a passagem sempre foi muito cara. É uma reclamação recorrente dos moradores da cidade. Eu acho que um aeroporto pequeno, tacanho, tanto que você vai lá, isso aqui é a saída do, isso aqui é o pessoal, deixa eu ver aqui, pegar aqui. Isso aqui é o pessoal saindo do avião e indo em direção ao aeroporto. Não é bem simples entrar e sair, mas é funcional, funciona. Então, o lazer que você pode realizar para quem mora em Porto Velho, um dos grandes passeios que eu acredito que seja interessante, seria a visita à cidade de Guajará-Mirim, onde você conhece lá o Guajará-Mirim e através pegando esses pequenos barcos aqui, você consegue atravessar para Bolívia, né? 3 horas, 4 horas você está lá na Bolívia e na Bolívia, geralmente você consegue fazer compras lá por um preço muito legal, tendo em vista que a grande diferença é que os produtos eles não pagam imposto. Então, basicamente essa é a diferença. Hotéis, nós temos alguns hotéis 3 estrelas, de uma maneira geral não tem nenhum assim que eu possa apontar como que chama atenção, apesar de ter dois aqui nas fotos, né? O Hotel Porto Madeira, eu esqueci o nome desse aqui, esse aqui acho que é o Hotel Porto Velho. Os hotéis são muito usados principalmente por quem não mora em Porto Velho e mora no interior, ou seja, no sul do estado do Amazonas. Acaba que é mais fácil ir vir para Porto Velho do que ir para Manaus, quem mora no sul do Amazonas. E o pessoal, todo o estado de Rondônia acaba indo para Porto Velho também, tendo em vista as distâncias. O pessoal acaba tendo que vir, chegar, pernoitar aqui em algum desses hotéis para depois pegar o seu voo em direção ao seu destino desejado, né? Eu acredito que são hotéis bem ok, não tem nada assim que chama atenção, não tem nada,
Tem um ou outro que são mais famosos, mas não acho que não acrescentem nada, não. Então, sobre educação, eu acrescento que educação em Porto Velho, pelo fato de ser capital, tem grandes opções de escola, né? Para quem tem maior poder financeiro, tem os colégios objetivos, Classe A, Dom Bosco e Lauro Vicune, né? É a capital do estado, então você pesquisando bem, você vai conseguir encontrar colégios bons, colégios públicos, né? Além de fato ser polo universitário da região. Então, basicamente, as famílias do interior acabam mandando seus familiares, seus filhos, para cursarem faculdade em Porto Velho, que basicamente todos os cursos possuem lá. E, no caso aqui, o primeiro assunto que posso falar sobre militares é que quem é militar não tem colégio militar lá, mas consegue fazer EAD no Colégio Militar de Manaus. Agora, pessoal, a gente vai seguir aqui então. Obrigado a todos que chegaram até aqui, né? Curta o canal, por favor. A gente vai falar agora assuntos somente para que os militares que estão indo morar em Porto Velho, né? Que são assuntos. Mas se você tiver interesse, pode assistir aí, não tem problema não. Ninguém vai morrer não, mas é que agora a gente vai falar uma parte mais objetiva para os militares, né? Então os militares têm a seguinte vantagem, pessoal. Lembrando que Porto Velho é categoria A, né? Tem tipo A. Então, a cada 24 meses de efetivo serviço, você ganha um terço de trabalho, né? Acrescentado no tempo de serviço. 2 anos você ganha a medalha de serviço amazônica passador de bronze, 5 anos passador de prata, 10 anos passador de ouro, né? Tá aqui a exemplificação das medalhas e alguns consideram como principal. Se você trabalhar em Porto Velho, você vai ter um adicional de 20% ao mês no seu salário, o acréscimo do salário em 20%. As quartéis em PVH do Exército são a 17ª Companhia de Fuzileiro de Selva, trabalhei lá. Tem a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que é a sede da brigada, da grande brigada que vai englobar os quartéis que estão em Humaitá, Guajará-Mirim, Porto Velho, propriamente dito, e Rio Branco e Cruzeiro do Sul, agora, né, a última que acrescentou, a sede da brigada é lá em Porto Velho, né. Tem a 17ª Balog, né, havia a CSM, ela foi extinta, e o hospital de guarnição de Porto Velho, tá errado aqui, não é hospital de militar, é hospital de guarnição de Porto Velho. E a unidade mais antiga que presente lá é o 5º BEC, 5º Batalhão de Engenharia de Construção. Então, basicamente, esse batalhão de construção, ele construiu a maioria das estradas que existem ali e construiu tem uma importância relativamente grande para a cidade de Porto Velho e para o estado de Rondônia, né? Tanto que a maior avenida Jorge Teixeira é o nome do antigo comandante do 5º BEC, que acabou sendo o governador do território de Rondônia na época que ainda era território. PNR para o militar do Exército, uma fila do PNR era separada por OM, então cada OM tem a sua fila. Isso vai impactar no raciocínio. Então, para algumas OM, a fila é menor, outras a fila é maior e também vai influenciar a quantidade de pessoas que estão indo e voltando. Se o cara vai estar abrindo vaga ou não. De uma maneira geral, a fila está demorando para oficiais 1 ano a 2, né? E para sargentos está 2 a 3, apesar de ter caso em que o cara pode até conseguir antes ele abrir mão do trânsito. Pessoal, o hotel de trânsito lá não chama muita atenção, o hotel de trânsito só tem pouco, ele é pequeno, tem poucos e tem o tanto Quinto Beck, chama atenção porque tem dois hotéis de trânsito lá. Para a transferência, esses valores estão um pouco desatualizados, mas eu acho que serve como uma boa referência. Então, um terceiro sargento que vindo do Rio de Janeiro para Porto Velho vai ganhar por volta de 47 mil reais, mas aí no tudão, né? Saindo de Porto Velho, Porto Alegre, 50 mil reais e seguindo de Recife, 36 mil. Um primeiro sargento, 66, 67, 61. Esses valores estão desatualizados, então o cara tem que fazer simular conforme o seu salário, né? Um tenente está ganhando por volta de 81 mil saindo do Rio de Janeiro e um major está ganhando por volta de 110 mil. Se o cara tiver mais dúvida, pausa aí o vídeo e anota, faz o controle lá no CIPEL, o site do CIPEL, onde você consegue ver lá. Lembrando sempre que com base que se o cara tem 2 dependentes, está levando um carro consigo, mas ele está viajando de avião. Detalhes importantes então, para a cidade de Porto Velho eu não tive problema com a minha empresa de mudança, tendo em vista que
você consegue chegar rodando. Então faz muita diferença, né? Você consegue chegar. Eu botei na ida o meu carro na cegonha, demorou 2 semanas para chegar. E na volta eu fui dirigindo e demorei, logicamente, dirigindo apenas durante o dia, né? De noite eu parava. Na saída de Porto Velho eu fui até a cidade de Cáceres, dormi lá em Cáceres, no beira da estrada, dormi num hotelzinho legal lá. Depois, na segunda pernada, eu fui até Rio Verde, peguei muito trânsito de caminhão transportador de soja. E na última pernada eu acabei chegando no Espírito Santo. Já tive amigos que conseguiram, e tanto que o meu objetivo de viagem era chegar em Vitória, no Espírito Santo. Tive amigos que conseguiram fazer até o Rio em 2 dias, né? Mas aí é maluquice, eu não sei se vale a pena. O cara não dorme direito, vai um dirigindo, o outro vai dormindo, depois reveza. Tudo aquele objetivo de chegar o mais rápido possível. Não acredito que não é viável, eu não acho muito saudável. Mas só para falar para vocês que existe essa possibilidade, né? Se eu tivesse que voltar hoje para Porto Velho, provavelmente eu iria dirigindo, eu iria levando o meu próprio carro, tendo visto que ficar 2 semanas sem carro é bem complexo, bem ruim, bem difícil. Só se eu tivesse dois carros, se eu tivesse 2 carros, um morava em Cegonha, o outro eu já ia dirigindo. Ficar sem carro hoje em dia é muito difícil para quem tem uma família, né? Mas eu acho que são estradas que não tem nenhum grande problema de atenção para poder chegar lá, tá? Eu peço que vocês poderem contemplar o meu trabalho, só seguir minhas redes sociais que estão aqui. Peço, por favor, Instagram, quiser me seguir lá no Instagram, no meu canal, esse é o meu canal no YouTube. Spotify, eu tenho alguns áudios lá no Vida Militar no Brasil, só digitar lá. Facebook, eu também tenho minha página também, é o William Veloso, e tem o meu próprio site. Obrigado a todos. Vamos ser felizes. Eu fui muito feliz em Porto Velho. Eu recomendo, e é uma cidade conhecida pela maioria dos brasileiros. Tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.